Olá, muito bom estarmos juntos nesse momento. Vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, soltando bem o nosso corpo físico, respirando fundo, sentindo os nossos mentores muito junto de nós. Esse mentor querido que durante todo o dia nos ampara, nos intui, nos protege. Vamos sentindo a presença junto de nós, de Joana, mentora da nossa casa, irmã Rosária, que juntas nos recebem de braços abertos, sempre que aqui nos conectamos a essa casa. Mesmo que não estejamos aqui presentes fisicamente, mas que estamos ligados mentalmente à casa. Vamos sentindo toda a espiritualidade amiga, felizes por estarmos juntos nesse instante, numa conexão maior com o Criador. Vamos sentindo Maria em suas paragens, ela nos abraça. Essa mãezinha querida nos envolve em seu manto azul. Esse manto que nos traz proteção, nos traz acolhimento, nos reporta ao colo da nossa mãezinha, que tanto precisamos no nosso dia a dia. Junto com nossa mãe vamos chegando até Jesus, nosso irmão maior. Esse nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, dizendo: mestre, obrigada por tudo que nos ensina a cada instante. E todos juntos vamos chegando até Deus, nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos, com um sorriso no rosto, feliz por estarmos unidos nessa conexão. E é esse Pai de luz e de misericórdia que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, mantendo-nos equilibrados, serenos, nos preparando para receber os tratamentos da tarde. Abrindo bem os nossos corações, nos ligando a toda essa espiritualidade, recebendo tudo aquilo que viemos buscar. Aos assistidos de tratamento de P2, vamos nos ligar a essas equipes espirituais, sentindo a projeção da luz azul, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, harmonizando e equilibrando a energia dos nossos chakras, um a um. Todos eles, para que funcionem adequadamente dentro de um equilíbrio que buscamos. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, vamos nos ligando com essas equipes, sentindo a projeção da luz rosa, um rosa intenso e muito brilhante, envolvendo cada um dos assistidos em muito amor e muito carinho. Que esse rosa chegue até os nossos corações, abrandando e aumentando a nossa capacidade de amar. Que assim seja. Aos assistidos com tratamento em P3B,
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, que vai envolver todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente de todos os assistidos. As equipes espirituais vamos fazer um corte de ligação, que se fizer necessário com a luz laser, tirando todas as ligações que a espiritualidade designar. Pedindo a luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Luz rosa claro do nosso cardíaco, aumentando os nossos sentimentos, e uma luz amarela muito intensa no nosso frontal, aumentando os bons pensamentos e a nossa conexão com o mentor individual. Vamos colocando uma cúpula em cada um dos assistidos, uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe, até quando for necessário, que assim seja. Aos assistidos de P1 e P3A, vamos nos ligando às equipes médicas do espaço, imaginando uma projeção da luz verde, que vai envolver todo o organismo físico e espiritual, tratando cada célula, cada órgão que se fizer necessário, para alcançar assim o fortalecimento físico e espiritual, atingindo a cura que for do nosso merecimento. Pedindo a todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos pelas bênçãos do Mestre Jesus e que cada um de nós possamos nos manter numa cúpula protetora até o próximo tratamento. Agradecidos que somos a toda essa espiritualidade e essa casa bendita que nos trata e nos fortalece a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Que a luz de Jesus possa nos envolver nesse momento, sempre com aquele objetivo maior de podermos sair daqui melhores do que quando chegamos. Eu acabei de fazer uma palestra agora, algumas horas atrás, às 2 horas, sobre o tema Morte, o começo da vida, e venho falar para vocês o tema de volta para a vida espiritual. Eu espero que não estejam me dando algum tipo de sinal, mas e nem para vocês. Mas a morte sempre foi um tabu na nossa sociedade, na verdade, discutirmos sobre esse tema. O que muitas vezes a ausência de discussão desse ponto nos faz erroneamente acreditar que o que vemos neste campo espiritual, material, é a nossa realidade. Toda a doutrina de Jesus, primeiro capítulo do Evangelho, ele fala, não vim destruir a lei, né? No segundo, meu reino não é deste mundo. E no terceiro, há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando ele é questionado por Pilatos, se ele seria o rei dos judeus, Jesus teria respondido dessa forma, meu reino não é deste mundo. Portanto, toda a doutrina de Jesus está pautada numa vida futura, sem a qual não conseguiríamos encontrar justiça se analisássemos tão somente a nossa vida do ponto de vista material. As desigualdades, a violência, as situações que nós vivemos, a nossa justiça falha, não é verdade? O que esperar da nossa justiça, da justiça dos homens? E aí a gente fica imaginando, se toda a doutrina de Jesus foi baseada numa promessa de uma vida futura, de algo melhor, e que para atingirmos este reino diferenciado,
nós temos que passar por algumas depurações. Muitas delas nos trouxeram a uma casa como essa. A dor de uma doença, de um desemprego, da perda de um ente querido, que a gente costuma chamar de perda, mas nós não perdemos, é apenas um distanciamento temporário. Enfim, todos esses pontos não permitem que encontremos a felicidade dentro desse plano. Aliás, o orbe terrestre, segundo os Espíritos nos narram no Livro dos Espíritos, é uma das orbes mais atrasadas do nosso mundo. Eles até narram que Júpiter deve ser um dos planetas mais avançados. E segundo eles nos trazem, Marte talvez seja até mais atrasado que o planeta Terra. Então nós temos um universo habitado pela espiritualidade. De formas bem diversas das nossas. Porque nós ainda temos essa matéria grosseira que é o nosso corpo. Esses sofrimentos que narrava há pouco, que nos fazem, às vezes, sentir frustrados, desesperados. E aí vem Jesus e nos traz essa esperança de, se passarmos por esses sofrimentos, que são um lapso de tempo muito breve. Eu vejo pessoas aqui com uma certa idade, que se fossem inquiridas, se fossem questionadas, é possível que vão lembrar dos seus 15 anos, dos seus 20 anos, e que vão imaginar esse tempo como se fosse ontem. A nossa passagem na Terra é muito breve. E sendo breve, a recompensa que nos aguarda, se nós vencermos esses obstáculos com resignação, seguindo o que o Evangelho nos fala, nós vamos conseguir conquistar esse plano futuro. Mas é muito comum, Irmã Cidufo nos alerta, no seu livro Mereça Ser Feliz, que há muitos espíritas, inclusive, acreditando já possuidores de uma passagem tranquila para o plano espiritual. Uma vez que organizaram a noite da pizza, reuniram sacolinhas de Natal, falaram palavras confortadoras, bonitas, louvores, preces, e que não raras vezes chegam no plano espiritual num estado de confusão muito grande, porque se sentiam merecedores dentro daqueles dogmas religiosos que foram implantados em nossas mentes há muito tempo, de que conquistaríamos um pedaço no céu, tão somente doando uma soma, fazendo alguma coisa desse tipo, esquecendo-se de pontos primordiais que são as conquistas interiores. Num dos capítulos desse livro de Hermance, ela traz a pergunta 165 do Livro dos Espíritos, que nos fala, a doutrina espírita favorece, ajuda a diminuir o estado de confusão que ficamos quando desencarnamos? Exerce influência sobre isso? E aí os espíritos respondem, sim, sem dúvida, porque os espíritas têm o conhecimento deste intercâmbio com o plano espiritual. E, portanto, têm mais facilidade de identificar que desencarnaram. Entretanto, diz nessa questão, que a prática do bem e a consciência pura exercem influência muito maior. Então, como podemos praticar o bem sem exercer a doutrina de amor que Jesus nos trouxe? Como podemos ter a consciência tranquila se ainda estamos indiferentes a tanta dor que nos cerca? Como podemos querer ter consciência quando desencarnarmos se estamos inconscientes encarnados? Não estamos entendendo ainda que somos responsáveis, inclusive pela psicosfera mental que nos cerca, a erraticidade do nosso planeta. Ou, como sabemos pelo intercâmbio com os espíritos,
As colônias espirituais mais avançadas são 100% plasmadas pelas formas, pensamentos de espíritos de alta envergadura. E se sofremos determinadas situações aqui na Terra, é porque também o nosso padrão mental é capaz de produzir que tipo de psicosfera? Se nós não conseguimos controlar o nosso pensamento, a nossa angústia, o nosso medo, a nossa desesperança, não conseguimos sequer ter muitas vezes uma noite boa de sono, que é o momento em que o nosso espírito se desliga. Por quê? Porque a nossa consciência ainda, a nossa condição ainda é bastante atrasada. Quando desencarnamos, é como se estivéssemos saindo de um sono muito grande. Sabe quando a gente acorda que não sabe que dia é da semana, que nós estamos num determinado torpor. À medida que temos avançado a nossa consciência mental, dos valores reais que levamos para o plano espiritual, essa consciência se expande e esse tempo de torpor diminui. Mas ele pode se estender a dias, a meses e a anos. Que muitas vezes as pessoas ficam perdidas. Porque se fôssemos, temos que atravessar, quando desencarnamos, a erraticidade do planeta, que é composta pelas formas, pensamento que nós estamos plantando. Imaginem como superar tudo isso. Basta que comecemos a observar o nosso mundo íntimo. Quando a gente fala de reforma íntima, de modificação de nós mesmos, é disso que nós estamos falando. Não é por termos conhecimento da existência do plano espiritual que temos um passe livre para o além-túmulo. E sim, o trabalho incessante contra as nossas mazelas, contra os nossos vícios, contra os nossos defeitos morais, que é o convite da doutrina espírita. Eu me lembro de uma história que deve ser muito conhecida por vocês, e eu peço perdão a quem conheça, mas sempre vale a pena recordar, que diz que um padre, ou poderíamos até colocar um palestrante espírita, por que não, fazia suas missas regularmente, e para ir para a igreja ele pegava um ônibus. E ele notava que o motorista desse ônibus corria muito. E as pessoas ficavam apavoradas, reclamavam muito da velocidade desse motorista no ônibus. E o padre observou aquilo e continuou fazendo suas missas e tudo mais, tentando ajudar a comunidade da forma que ele acreditava, até que chegou o dia do desencarne dele. E ele achou que pelo trabalho dele dedicado à comunidade, que ele seria recebido no plano espiritual com uma comitiva de luzes, uma festa, uma comemoração espetacular. Mas não, ninguém veio recebê-lo. Mas ele observou que ao longe tinha uma festa, uma comemoração. Aguçando a sua visão, ele percebeu que era o motorista do ônibus. Questionou ali o seu mentor que estava ali próximo, por que ele, que havia dedicado tantas horas à comunidade, não foi recebido com tamanha alegria e entusiasmo, e o motorista, da qual as pessoas reclamavam, teria sido recebido daquela forma? E a resposta foi: durante a sua missa, as pessoas dormiam, e enquanto o motorista dirigia, as pessoas rezavam. Com isso, o motorista... Por isso eu peço gentilmente que ninguém durma na minha palestra. Porque eu posso, assim, ter alguma chance de ingressar no plano espiritual. E esse é o grande equívoco nosso. Não é? Falta-nos, às vezes, os valores necessários para ingressarmos. Porque quando depositamos a nossa esperança na matéria, tudo está em voga aqui. Então eu vou lutar com unhas e dentes no emprego que eu estou, independente se eu prejudiquei alguém. Eu vou lutar como aquela criança. Já viram uma criança rodeada de brinquedos? Ela está disposta a dividir? Não. Chega outra criança perto, ela não quer saber de dividir os brinquedos. Nós somos assim.
Nós ainda estamos na infância espiritual. Nós ainda não queremos dividir nada. Nós só queremos salvar quem está à nossa volta. E aí eu lanço uma perguntinha para vocês, para que a gente reflita. E se não voltarmos para casa hoje? Fôssemos pegos nesse momento, porque temos duas grandes verdades. Eu não queria assustá-los, mas vamos partir um dia. É a grande verdade, não é? E não sabemos quando é a segunda. E se for hoje? Calma, fiquem tranquilos, espero que não. Mas seríamos chamados exatamente nesta fotografia instantânea do que colecionamos de valores morais e espirituais e do que não colecionamos. Será que o nosso saldo bancário, o carro de luxo que a gente tem, a posição social que ocupamos aqui conta no plano espiritual? Neste capítulo, neste capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, há um depoimento de uma rainha francesa, que não deixou seu nome, até porque é desnecessário. E ela narra exatamente a condição precária que ela adentrou o plano espiritual. Porque a realeza dela de nada adiantou naquele ponto. Ao contrário, seus súditos, os que não tinham sangue nobre, estavam em condições espirituais muito mais elevadas do que ela. E nessa passagem ela inclusive pede orações, pede preces. Porque as ilusões da matéria nos levam às duas grandes mazelas, ao egoísmo, não quero dividir, só penso em mim, ao egocentrismo, eu sou o centro do universo. E ao orgulho, que nos cega e acha, às vezes, até que somos detentores de méritos que não somos. Nós somos seres ainda bastante estranhos, né, nas coisas. A gente ainda, desde criança, desde jovem, quando tirávamos uma nota baixa na escola, primeira providência não era corrigir a prova e melhorar, era perguntar quanto você tirou para o outro. Se o outro foi mal, você, ufa, estou tranquilo. Mais alguém foi para o buraco comigo, né? E nós somos assim, egoístas a esse nível. Não gostamos gratuitamente, às vezes, de alguém. Acusamos o governo, a política, o Superior Tribunal de Justiça. Acusamos. Mas qual terá sido o nosso padrão mental diante disso? Porque a questão é que estamos passando distraídos a essas questões. Estamos esquecendo que o projeto de evolução é individual, é único, é solo. Não obstante tenhamos ajudas, né? À nossa volta, o nosso mentor torcendo por nós, desesperado, coitado. Mas a nossa família com diversos papéis. Mas quem vai se ver às voltas no plano espiritual? Somos nós. Querem ver que interessante? Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos que eu quero ler. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Olha que interessante. Os espíritos respondem, depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar o perquiridor. Então, a nossa consciência pura é que é esse ingresso. Mas como eu vou trabalhar uma consciência pura se eu não estou dando combate? Se eu resolvo apontar para os outros e eu não mudo o meu pensamento? As notícias chegam até nós, não tem problema, faz parte da tecnologia, da velocidade, da globalização. A questão é que tipo de tratamento mental eu dou para essa notícia? Que tipo de vibração eu endereço para aquela pessoa que foi solta? Que tipo de contribuição eu dou para o meu planeta? É curioso, porque estamos num planeta
Queremos que o meio ambiente sirva, que as coisas sejam boas, mas não colaboramos para essa psicosfera a partir do nosso mundo interior. E essa é a grande reforma. A reforma da consciência, de termos uma atitude mental diferenciada, uma postura diferente diante das coisas. Somos tão atrasados que precisamos da dor. Eu não sei se já contei aqui, mas tem uma historinha que diz assim: o rapaz foi abastecer o carro no posto de gasolina e observou que havia um cachorrinho chorando ao longe. E ele questionou o frentista: esse cachorrinho está com fome? A resposta foi: não, olha lá o prato dele, está cheio de comida. Não. Então ele deve estar com sede. Não, olha lá o pote de água, está cheio de água. Mas então por que esse cachorro está chorando? É porque a tábua que ele está deitado tem um prego. E esse prego lhe incomoda, machuca. Pô, mas então por que ele não levanta? Porque o prego é pequeno. Tudo que você tolera, você não muda. Às vezes o nosso prego é pequeno e a gente não se mexe. A gente está dizendo assim: manda mais um pouquinho de dor, sem o qual eu não vou fazer nada para melhorar. Sabe aquela gotinha? Eu fui na outra palestra, espero que não aconteça aqui. Sabe aquela gota na torneira? Que a gente tolera, deixa lá. Até que ela estoura de vez, aí você chama alguém, né? Não tem jeito. Enquanto era uma gota, você tolerou. Na outra palestra tinha uma senhora provocando o marido já. Você viu? Você não trocou. Incrível que uma palestra é capaz de proporcionar discórdia. Muito... Mas não é assim que nós somos? Enquanto algo não te incomoda sobremaneira, você não faz nada. A nossa alienação ainda da vida, de observar as coisas. Eu não quero tirar aqui o mérito de uma pessoa que vai em Aparecida do Norte e anda até a catedral de joelhos. Mas certamente eu preferia que ele conservasse os joelhos em ordem para se abaixar a uma pessoa que está relegada ao relento, da qual nós fingimos não ver. Conserve seus joelhos em ordem, porque não é isso que o plano espiritual quer. Que a gente fique sofrendo sem necessidade, mas que a gente seja capaz de estender as mãos a alguém e recorrer ajudar aquela pessoa a sair daquele estado mental destrutivo. Saímos dizendo: ele poderia estar trabalhando, é verdade, e você daria trabalho para ele? Você deixaria ele entrar na sua casa para cortar a grama? É chegada a hora, meus irmãos, de que nós possamos ter um olhar diferenciado. Primeiro sobre nós. Antes de apontarmos para alguém, eu lembro sempre isso. Nada como um bom orgulhoso para identificar outro. As mazelas que estamos apontando para alguém, nós a conhecemos porque nós as possuímos. Senão elas passariam até desapercebidas por nós. O verdadeiro humilde não sabe nem que é humilde. Então, o meu convite é que a gente saia daqui com um projeto de vida espírita. Um projeto de vida espiritual que nos convida, irmã Sidufo, para sabermos onde estamos e onde temos que chegar. Se eu estou alienado e fugindo do ponto em que eu estou, me recusando a analisar-me, a olhar os meus defeitos, mas sendo um habilidoso de apontar para o outro, eu não vou crescer, e não crescendo eu não me depuro, e não me depurando eu sofro. Porque tudo que há apego, há sofrimento. E estamos neste plano para que a gente treine essas questões. Treine o desapego de um ente querido. Paremos de falar o que será de mim.
O que será dele? Nós nos preocupamos em fazer uma oração para que ele ingresse no plano espiritual com tranquilidade? Pessoas estão perturbadas. Essa semana soube de um jovem que se suicidou, pai de 2 filhos. Ele deve ter dado sinais de desesperança. Um de nós podia estar do lado dele e evitar isso. E esse é um pensamento que eu tenho quando eu falo. Se a minha palavra puder tirar alguém desse estado de angústia, já terá valido a minha encarnação. E nós todos aqui podemos fazer isso. E devemos estar atentos a essas pessoas. Porque imagine que estado um suicida chega ao plano espiritual. Viu que não destruiu o corpo, mas não consegue destruir o perispírito, que é exatamente a nossa mesma postura, viu? Nós vamos sair lá no plano espiritual bem parecidos com o que estamos aqui. Não se decepcionem quem se acha feio. Mas com uma matéria semimaterial, que é o perispírito. O corpo morre, mas o espírito não. Então, se temos uma vida futura prometida por Jesus, mas que nos pede que sejamos bons, que sejamos justos, que sejamos corretos, pessoal, vamos começar. Em casa, aqui, na nossa casa mental. Se eu não posso vibrar para alguém difícil no trabalho, coloca na caixinha de vibração. É uma ótima, viu? Tive alguns casos que a pessoa foi demitida, não, brincadeira. Mas vamos trabalhar com as armas de luz que a gente tem. E não o contrário. Porque quando vibramos o negativo, permanecemos atados ao negativo. Então o meu desejo para todos aqui nesta tarde é que nós tenhamos outro olhar, outra visão quando sairmos daqui. Sobre quem? Sobre nós. Para que aí sim, trabalhando nossas mazelas, possamos ajudar cada vez mais as pessoas. E aí sim não teremos que temer nada. Nada. Porque a morte não existe. O que existe é uma transformação, inclusive maravilhosa, porque aqui nós estamos nessa prisão ainda e bastante atrasada. Então eu desejo a todos que tenhamos uma encarnação branda, tranquila, serena, um olhar de paz, como diz os orientais, sentar na calma. Olha que gostoso. O oriental fala, sente na calma. A gente nem lembra de respirar. Que Jesus possa estar conosco sempre nessa missão. Na missão de nos transformarmos em prol, sairmos de nós na direção de alguém que precisa mais. Que Jesus nos proteja. Muito obrigado. Agradecidos ao nosso irmão por essas palavras de sabedoria, que possam tocar realmente profundamente nas nossas vidas. E agora, neste momento de finalização, para a segunda parte dos nossos trabalhos, vamos buscar as nossas melhores vibrações e buscar entregar o nosso melhor ao nosso planeta Terra, ao nosso Brasil tão necessitado de amor, de cuidado, de boas vibrações. Vamos lembrar hoje de vibrar por todos aqueles nossos irmãos que nos pedem preces, pela nossa urna de vibrações, pelos nomes que estão lá contidos. Por todos aqueles irmãos que estão deixando o nosso planeta, partindo para a vida espiritual. E por todos aqueles que estão aqui chegando. Porque este é um trem que vai e volta. Então que todos sejam muito acolhidos. Tem tanto quem parte quanto quem chega. E nós que estamos aqui, que possamos aproveitar este presente de Deus todos os dias. E buscar o nosso melhor. Cada dia melhor. E que nós agradecemos este momento que aqui estamos
esta doutrina que nos liberta, que nos esclarece. E que possamos retornar aos nossos lares e levar deste amor, para que possamos compartilhar com todos que lá ficaram. Muito obrigada a todos, que tenhamos um bom fim de semana e que Deus nos abençoe. Que assim seja.